vídeos anteriores, discutimos o modelo de oferta e demanda, que descreve como a interação entre consumidores e produtores em determinado mercado determina o preço do produto e a quantidade transacionada. Vimos também que o equilíbrio competitivo é eficiente, isso é, ele gera o maior bem-estar social possível, resultado conhecido como o primeiro teorema do bem-estar. Isso implica que intervenções do governo não têm nenhum papel em aumentar a eficiência nesse mundo. Na verdade, intervenções em geral levam à piora na eficiência. Mas o primeiro teorema do bem-estar é baseado em hipóteses que não se aplicam a determinados mercados. Quando relaxamos algumas dessas hipóteses, temos as falhas de mercado, que fazem com que o equilíbrio competitivo não seja necessariamente eficiente. E isso abre portas para a intervenção do governo. Neste vídeo, falaremos de uma particular falha de mercado, as externalidades. Elas ocorrem quando as decisões de consumidores ou de empresas afetam não apenas eles mesmos. Outros consumidores ou empresas que não têm nada a ver com essas escolhas podem ser impactados. Há externalidades negativas e positivas. Nas positivas, esse efeito sobre terceiros atua no sentido de beneficiá-los, enquanto que nas negativas, eles são prejudicados. Comecemos pelas externalidades negativas. Considere como exemplo o mercado de automóveis. Tomaremos como base o diagrama de oferta e demanda que utilizamos nos vídeos anteriores. No eixo horizontal está a quantidade de carros transacionada. No eixo vertical, o preço do carro. A decisão de um consumidor de adquirir ou não o veículo se dá em função de sua disposição para pagar, que depende dos benefícios que o carro propicia em termos de comodidade. Isso pode ser representado pela curva de demanda. Lembre-se que cada ponto denota a disposição a pagar de um consumidor, ou seja, o preço máximo que pagaria pelo carro. Essas pessoas estão em ordem decrescente, ou seja, daquelas com maior disposição para pagar para aquelas com menor disposição para pagar. Assim, um ponto na curva de demanda é o valor subjetivo que o consumidor em questão dispõe para comprar aquela unidade. Nos nossos vídeos anteriores, dissemos que esse era também o valor social, pois o indivíduo faz parte da sociedade. Mas agora isso não é válido, pois temos uma externalidade negativa. No caso, quando a pessoa decide se locomover usando um automóvel, ela prejudica os outros com o aumento da poluição e do trânsito. Essas pessoas não têm nada a ver com a sua escolha e acabam respirando um ar mais poluído e tendo que transitar por vias mais congestionadas. Em outras palavras, os pontos na curva de demanda indicam o benefício privado de ter um carro a mais circulando. Mas o benefício social é menor que isso, devido à externalidade. Para simplificar, vamos supor que não há externalidades na produção, ou seja, que a curva de oferta nos fornece tanto o custo social como o custo privado de produzir uma unidade do bem. Em uma economia sem intervenção do governo, a solução de mercado se dá no cruzamento entre oferta e demanda, isso é, no equilíbrio competitivo. Afinal, consumidores e produtores tomam suas decisões com base nos custos e benefícios privados de suas ações. Daí o relevante para determinar a solução de mercado em nosso caso é a curva de demanda, que nos informa o benefício privado de se ter um carro a mais. E qual seria a solução eficiente, ou seja, aquela que gera o máximo de bem-estar para a sociedade? Agora, temos que olhar para os benefícios e custos sociais. Em particular, a eficiência é atingida no cruzamento entre a oferta e benefício social. Note que para todas as unidades antes do cruzamento, o benefício supera o custo da perspectiva da sociedade. Então, compensa gastar recursos escassos para produzi-las. No entanto, não faz sentido produzir além desse ponto. Para essas unidades adicionais, o custo social é maior que o benefício social. Assim, a solução de mercado é ineficiente sem a intervenção do governo. A quantidade de carros produzida é maior que aquela que gera o maior bem-estar social.
Por quê? Porque indivíduos não se defrontam com todos os custos de suas ações quando tomam a decisão de comprar um carro. O resultado? Carros demais, poluição e trânsito em excesso. Temos então uma motivação para a ação do governo. Como? Alinhando os benefícios do indivíduo aos benefícios da sociedade. No caso, o governo pode taxar o consumo do carro, por exemplo, com impostos sobre compra e venda de veículos, impostos sobre combustíveis, cobrar pelo uso de vias, como o pedágio urbano. Em nosso diagrama, isso corresponde a uma diminuição do benefício privado. Isso faz com que a curva de demanda se desloque para baixo. Dependendo do tamanho desse deslocamento, a economia pode se aproximar da solução eficiente. A política pública pode, assim, gerar ganhos de bem-estar. Há diversos outros exemplos de externalidades negativas que podem motivar intervenções, como fumar, ouvir música com som alto, jogar lixo na rua, etc. No exemplo acima, falamos de uma externalidade no consumo, ou seja, a decisão do consumidor afeta negativamente outras pessoas. Mas temos também exemplos de externalidades na produção. Por exemplo, uma empresa joga detritos oriundos de seu processo de produção em um rio. Nesse caso, o custo privado, dado pela curva de oferta, é menor do que o custo social. Um ponto importante: taxar atividades com essa característica é o melhor dos mundos para o governo. Ao mesmo tempo em que se reduzem externalidades negativas, arrecadam-se recursos que podem financiar a provisão de bens e serviços públicos. Mas, em geral, isso não é suficiente para sustentar todas as atividades do governo, sendo necessário taxar setores que não têm esse perfil, o que acaba gerando distorções como as discutidas em vídeos anteriores. Falaremos mais sobre externalidades na sequência. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso.